trouxe hoje para debater aqui com vocês é a possibilidade, talvez, de centralização, de expansão, é a possibilidade, antes de mais nada, de pensar quais são as atividades que o IPEM faz hoje e que pode fazer amanhã na área da saúde. E aí eu preparei essa apresentação mais para servir como um guia, né, para a nossa discussão, mas eu acho que vale a pena vocês levantarem a mão para qualquer questão. Muito bem, então, vamos lá, vou colocar primeiro o que é que, bom, para quem não sabe, eu estou coordenando o núcleo de avaliações de tecnologias em saúde, que existe aqui no IPEM e que é reconhecido pela Rede Brasileira de Tecnologias em Saúde, que auxilia, por sua vez, a CONITEC, né, que é o órgão do Ministério da Saúde que é responsável por promover os debates sobre a incorporação de tecnologias na agenda do SUS. Então, por exemplo, se a gente está desenvolvendo um radiofármaco novo aqui e a gente obtém o registro das mais variadas formas, né, de registro, seja por notificação ou registro mais antigo, né, junto à Anvisa, esse é só um primeiro passo para alcançar o grande público, né? O segundo passo seria a precificação desse radiofármaco, coisa que ainda não está sendo feita, né, mas que seria o segundo passo. O terceiro passo é a discussão dentro da CONITEC com vários atores, os mais variados atores da sociedade brasileira, né? Então, existe a participação das entidades clínicas, dos pacientes, dos conselhos de saúde, das mais diferentes esferas. Ali se dá a discussão sobre aquele radiofármaco que foi desenvolvido e que obteve o registro, se ele pode ser usado no SUS para adquirir imagens, se for o caso, né, um diagnóstico, imagens, e esse procedimento pode ou não pode ser pago pelo SUS, né? Então, o nosso NATS ainda é novinho, né, teoricamente auxilia essa discussão. Muito bem. Então, vamos lá, falar do IPEM, ou aqui se eu conseguir. Bom, no IPEM a gente vai falar primeiro quando a gente fala de IPEM, a gente fala pesquisa tecnológica em saúde. A gente está habituado aqui a falar de pesquisa da nivelação, né, dos TRLs, MRLs, né, do grau de maturidade tecnológica de determinada pesquisa, né. Quando eu estou falando aqui de saúde, eu estou falando de tecnologias que se encontram aqui no nível de maturidade máxima. Está muito clarinho aqui, mas eu estou falando de nível 7, 8, 7 para frente, né? Ou seja, essa tecnologia já alcançou o público, né? De preferência já tem o registro na Anvisa, e agora a gente queria saber se a gente consegue expandir isso para o SUS. E quando eu falo para o SUS, é o meu desejo pessoal, né? É claro que a gente pode estar falando em termos de sociedade e pode então estar falando também da ANS, né? Da Agência Nacional de Saúde, que é responsável pela regulamentação da saúde suplementar, ok? Bom, se a gente lembrar, né? Esses são, não dá para ver nada, né? Mas aqui são os centros, né? É o resultado aqui do trabalho do Fábio, né? De sumarização aí dos trabalhos na época do plano diretor, daqueles trabalhos que tinham a saúde como foco. Então, não são, evidentemente, todos os centros que têm a saúde como foco, ou que têm pesquisas nessa área, mas um grande número aqui de centros já tinham, né, naquela época, uma pesquisa voltada para a saúde, em vários níveis de maturação, né? Só que quando a gente vai ver lá o mapinha de palavras lá da Mary, né, lá
repositório do IPEM, o que a gente vê é isso aqui. A maior parte das publicações, dos registros, não é na área da saúde. Trouxe só como uma provocação. Embora a gente tenha bastante trabalhos em saúde, ainda em termos de registro aqui, a maior parte não é em saúde. Tá, então vou começar a trazer agora, né, a pesquisa aplicada à saúde. Quando a gente fala dessas pesquisas que vão para a sociedade, a gente fala de ciclo de vida dessas tecnologias, né, e esse gráfico ele mostra a intensidade de uso, ou seja, quanto mais se usa a tecnologia, em função aqui do tempo. Né? Então, muitas das nossas tecnologias estão aqui nesse estágio de inovação. Então, quando a gente fala ainda de pele, de lábia, quando a gente fala inclusive de alguns aspectos ambientais, que a gente vai conversar um pouquinho mais tarde, a gente está falando aqui no comecinho do gráfico, no comecinho do uso da tecnologia. Então, de teste, está falando de uma fase de teste. No momento posterior, a gente está falando do registro da tecnologia sanitária junto à Anvisa. Né? A partir desse momento, a gente tem um aumento da difusão de uso da tecnologia. Então, é um momento em que quem pode pagar, paga. Né? Quem tem acesso ao plano de saúde, eventualmente já tem acesso também à tecnologia. E a gente vai, então, gerando dados, né, para fomentar lá para frente, aqui, olha, na hora da incorporação, que a Conitec vai atuar e vai falar, não, isso aqui pode ser pago pelo SUS. Né? Nesse momento, a gente usa os dados coletados aqui, nesse momento anterior, né, aqui no país. Bom, essa tecnologia, então, começa a ser usada em escala, em grande escala, a partir do momento que é incorporada ao SUS, e em algum momento isso vai ser abandonado. A tecnologia se torna obsoleta quando comparada a outras tecnologias que estão vindo aí, né? Muito bem. Então, essa apresentação é para falar basicamente das tecnologias no IPEM, né, que não estão mais no estágio de inovação, estão ali perto ou quase na parte da incorporação. Bom, isso aqui, na verdade, essa parte aqui também, fala, é um slide que eu tinha feito para uma outra apresentação, sobre as tecnologias voltadas para o câncer especificamente, né? Então, a gente tem aqui no IPEM, a gente tem terapia, aplicações de terapia, em diagnóstico, e quando a gente fala de diagnóstico, a gente está se referindo à imagem, então não sempre é diagnóstico para falar, nossa, é isso, não. Às vezes é estadiamento, reestadiamento de uma doença, né? E segmento. Então o paciente se submeteu a uma determinada terapia e eu quero, a partir da imagem, ver se a terapia teve sucesso ou não. Bom, e a gente está falando de tecnologias que usam radiações ionizantes e não ionizantes. Né? Porque na vez passada a gente falou do que somos nós hoje, né? E hoje a gente tem um centro de laser que é extremamente forte em pesquisa e também nessa parte mais aplicada. Né? Então, no NATS, a gente tem a Marta Ribeiro, por exemplo, né, que trabalha com as avaliações das terapias de luz, com luz, né, que usam luz, né, da incorporação ou não ao SUS. Isso aqui é só para falar que existe no Intercentros, esse é um projeto que vai juntar diferentes centros para justamente avaliar e criar subsídios para discussão de incorporação ou não ao SUS, né, para câncer de mama e próstata. Então aqui entre vocês, quem estiver desenvolvendo, né, pesquisa para câncer de mama ou próstata, precisamos conversar. Pode ser também outro tipo de câncer, viu, Beth? Bom, então isso é o que tem aqui no IPEM. E aí, eu acho que, como a gente não tem uma tradição
né? Não é um centro clínico. Eu achei que seria interessante trazer só alguns pontos assim, muito focais sobre o que é saúde, né? O que a gente entende como saúde. Né? Então a gente está falando basicamente, vou falar um pouquinho do que é saúde. Saúde coletiva, saúde pública e o que finalmente é o SUS. Né? Então, assim, saúde. Né? A gente tem duas definições principais que a gente costuma usar que falam sobre saúde. A primeira delas é um pouco antiga, que é da Organização Mundial de Saúde, que basicamente vai contrapor saúde e doença. Né? Então, a saúde é o oposto da doença. Né? E lá em 46, um tempinho já, né, definiu a saúde então como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas como ausência da doença. Como vocês veem, é algo utópico, é uma utopia, então se caminha para isso. Né? Então ela é bastante criticada porque, querendo ou não, ela ainda faz uma contraposição entre saúde e doença. A nossa Constituição, ela traz a saúde como aquilo que resulta das condições de alimentação, de habitação, de educação, de renda, meio ambiente, trabalho, lazer, acesso à posse de terra e dos serviços de saúde. Então, é isso que está lá na Constituição. Depois, a Lei 8080 vai regulamentar o Sistema Único de Saúde. Mas esse conceito de saúde aqui, esse aqui, é o que a gente vai ver que se aproxima ao que a gente conhece como saúde coletiva. Então, é o aspecto mais geral e de gestão de todas as ferramentas de saúde e equipamentos de saúde. Se tiver muito maçante também, vocês podem falar. Bom, e aqui é só é uma parte da Constituição, que todos sabem, né, que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção da saúde. Isso é importante, né, porque traz o aspecto de gestão e de visão coletiva da saúde, como uma construção da coletividade. Então, quando a gente ouve bastante, né, falar de saúde pública e saúde coletiva. Já vou falando que eu não tinha muito saco de vocês, mas assim, eu preciso fazer essa distinção, porque a gente usa essas duas expressões como se fossem a mesma coisa, e não é. Quando a gente fala de saúde pública, em geral a gente está falando do cuidado, da linha de cuidado do paciente, né, ou de uma doença que o paciente tem. Então a gente está falando daquele procedimento específico, por exemplo, ou daquele medicamento específico. Quando a gente fala de saúde coletiva, a gente está falando de um aspecto um pouco mais amplo. Então a gente está falando basicamente de prevenção, né? Então a gente está falando das grandes ações, por exemplo, de vacinação, das campanhas da maternidade, como é que chamava? Da cegonha. Bom, tem uma campanha sobre o tratamento dos idosos. A gente está falando desses aspectos, né, que são organizacionais, que são gerenciais, que são as políticas públicas. E é nesse ponto que eu acho que a gente também pode atuar, na medida em que a gente tem, ou teve até muito pouco tempo atrás, o monopólio da produção dos radiofármacos, por exemplo. Isso quer dizer o quê? Que a gente impulsionou o desenvolvimento da medicina nuclear. Né? Então, se hoje a medicina nuclear chega no Acre, é porque o IPEM conseguiu produzir, né, isso ininterruptamente, né, desde os 1900 e bolinha, 60, 70, desde o iodo. Né? Então, a gente poderia interpretar, né, todo esse caminho como tendo sido não exatamente uma política pública pensada, mas acabou
acabou se tornando um mecanismo de promoção da medicina nuclear. E eu acho que a gente poderia pensar nesses termos para outras áreas aqui do IPEM. Não só a radiofármaca que a gente vive falando, né, porque é o mais, que aparece mais. Então, assim, é isso. A gente estaria no âmbito da saúde coletiva. E outra, né, a gente está falando do IPEM como uma instituição pública, né, então isenta, portanto, de qualquer interesse da iniciativa privada. Veja, eu estou falando, eu olho para o terremoto falando de maneira, né, do que deve ser. Então, seríamos um instituto óbvio, né, para prestar assessoria ou para colaborar com o Ministério da Saúde em determinados temas, né, como pode ser a medicina nuclear, mas pode ser também a radiologia, todo o diagnóstico por imagem e o tratamento com radiações, mais uma vez, ionizantes e não ionizantes. Bom, aqui eu trouxe, não vou querer que vocês leiam, isso daqui na verdade é um copy-paste do site do Ministério da Saúde, vocês podem ir lá. Na verdade é só para trazer a vocês o que mais ou menos é o SUS, né? Quando a gente fala de SUS, a gente está falando do SAMU, a gente está falando da vacinação, a gente está falando também das UBSs e das clínicas e desses grandes programas, né, que a gente comentou, né? E uma coisa que a gente precisa entender é que, para além, né, dos 3 princípios básicos, né, do SUS, a gente tem uma organização muito específica, uma organização que é descentralizada em essência, né? Então, a União fornece aos estados uma quantidade, né, de recurso financeiro. Os estados, que arrecadam também seus próprios impostos, passam essa quantidade que recebem da União e essa outra quantidade que recebem dos impostos passam para os municípios para que a gestão seja compartilhada. Então, existe uma ponta, né, que vai garantir o acesso da população ao SUS, que acontece depois, que se desenvolve depois da incorporação de determinada tecnologia no SUS. Então tá bom. Então o PET-CT com FDG foi aprovado no SUS. Mas isso não garante que essa tecnologia vai chegar em Piraporinha, certo? O que vai garantir que isso vai chegar lá em Piraporinha é, primeiro, a necessidade de Piraporinha, que pode não ser a de uso dessa tecnologia, e depois precisa chegar dinheiro para lá. Né? Como é que chega dinheiro para lá? Então, todo ano existem então reuniões e que são acordadas as quantidades que cada região, cada macro-região em alguns estados, ou cada município em outros estados vai receber, né, através dessa linha que eu comentei com vocês, né, da União, Estado e Município. Ok? Então, é isso que vai garantir que realmente a tecnologia seja acessada pela sociedade. Então, o Conselho de Saúde da sua região, né, de São Paulo, por exemplo, do bairro onde você mora, é que vai construindo degrau a degrau, falando, não, aqui a gente precisa, aqui também a gente precisa, até chegar. O que eu quero dizer é que é político. Essa é uma parte política também. Fala, tem um monte. Não. Bom, e aí, então, eu queria já trazer para vocês, assim, o que eu pensei, né? Eu tenho pensado sobre o que seriam algumas atividades possíveis a serem desenvolvidas aqui no IPEM. Então, eu separei aqui em 2 partes, né? A primeira aí que eu coloquei atividades possíveis tem a ver, então, basicamente com serviços, produtos, formação de profissionais, assistência e uma parte que eu coloquei de armazenamento e curadoria de dados em saúde, enfim. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, e aqui
se vocês tiverem já questões, vocês fiquem à vontade. Então, quando a gente fala de serviços, a gente tem uma parte de serviços, assim, é uma parte que a gente ouve falar muito pouco no IPEM, né? Mas a gente está falando de calibração de instrumentos, por exemplo, que são fundamentais na área da saúde, né? A gente está falando, por exemplo, de calibradores de doses que são usados em medicina nuclear, a gente está falando de contadores Geiger, de monitores de área, de superfície, que são usados nas clínicas e que é a gente que tem que levar a discussão sobre o uso desses equipamentos nas clínicas junto à Conitec, né? Porque eles não são classificados como equipamentos médico-assistenciais, mas eles são fundamentais e obrigatórios na clínica, né? E quem está lá no dia a dia, na vez passada a gente estava comentando sobre as terceirizações, a terceirização e as OS abundam, né, nos serviços clínicos. Então, na verdade, esse tipo de serviço também é terceirizado. Então, apesar de ser terceirizado, esse tipo de coisa tem que ser administrada de forma corresponsável, né? Mas acaba que não acontece assim, e a clínica se exime totalmente dessa responsabilidade. Então, a calibração de instrumentos é algo que a gente pode e deve, na minha opinião, né, olhar com mais carinho, né, que está no nosso sangue institucional. A radioproteção, isso daqui é pau dele, né? A radioproteção é algo que, bom, também é algo que está no nosso gene aqui, né? E é um serviço que a gente poderia ofertar para ciclotrons e para clínicas e hospitais. Hoje a gente está falando em torno de 11 ciclotrons privados. Em clínicas e hospitais, a gente tem um monte. A gente tem uma empresa brasileira de hospitais universitários, né, por exemplo, que tem a sua radioproteção pulverizada, né? A gente pode ajudá-los a centralizar, a uniformizar se for o caso, enfim, a treinar pessoal. É um serviço que a gente poderia prestar com muita tranquilidade, a meu ver. Outra coisa, cursos rápidos, gente, de capacitação. Técnicos, enfermeiros, mesmo médicos que não atuam diretamente com radiação, mas que estão ali involucrados no meio, que estão ali trabalhando com colegas, né? A gente tem total capacidade de ofertar esse tipo de curso. Gente, a gente está falando de ensinar o que é decaimento radioativo, assim, sabe? É disso que as pessoas precisam. Ainda existe muito medo na clínica e isso gera questões trabalhistas para os hospitais, para as clínicas, né? A gente está falando de periculosidade, né? E aqui, quando eu falo de capacitação, fica aí a pulguinha também, capacitação para médicos do trabalho, né? Eu comentei outro dia venho comentando, né, que a gente, o IPEM e os outros institutos também têm a expertise rara, né, de ter médicos do trabalho que lidam quase que exclusivamente com essa questão da radiação, da periculosidade, então como é que se faz o acompanhamento, etc. E a gente tem um banco de dados enorme, né, que é ouro, porque é muito antigo, é difícil também de lapidar, né? mas tem, né? Enfim, quando a gente fala de cursos de capacitação, a gente tem uma série de coisas que a gente pode fazer pela FAFIPT, viu, Fábio? Bom, além de assessoria ao Ministério da Saúde em questões pontuais, essas assessorias são feitas sob demanda, poderiam ser feitas sob demanda, também trariam recursos financeiros para o IPEM, além desses cursos de capacitação. E aí os outros, a gente está falando de TJ, por exemplo, Tribunal de Justiça, né, dos estados. Porque acontece assim, a saúde tem um problema grave de judicialização. Então, é uma quantia assim, muito grande da verba que vai para a saúde, quase que metade, se não for metade,
vai para essas questões de judicialização, né? E o que acontece? Então, individualmente, o paciente entra com um pedido de pagamento da sua terapia ou do seu diagnóstico e o juiz é que vai deliberar se o SUS paga ou não paga. Então, por muito tempo, foi o juiz que, chegava aquilo lá para ele, né? E o juiz falava, bom, sou eu que tenho que deliberar, não é mesmo? Então eu acho que é isso. Né? Com o tempo, isso foi se mostrando uma bola de neve e, não tem como dar conta dessa demanda. E aí o Ministério da Justiça criou o NATJUS, né? Então são convênios que são celebrados com NATs, e então os NATs dariam pareceres técnicos científicos aos juízes que assim o demandassem, né? Então o juiz poderia deliberar, tomar uma decisão baseada num relatório um pouco mais técnico, né, sobre isso. Então essa é a outra forma de assessoria, né, em que o NATs, o IPEM, o NATs do IPEM poderia ajudar, poderia fazer. Bom, e aí os produtos? Os produtos a gente está cansado de ver, né? Assim, a gente tem os radiofármacos e a gente fala, puxa, o que vai ser dos radiofármacos daqui para frente, né? A gente teve uma briga muito grande, né? Da quebra do monopólio. Um monopólio esse que, assim, já estava quebrado há um tempo, na verdade, né? Assim, o que agora se apresenta é que os geradores de tecnécio que podem ser comercializados à vontade, né? Só que ao mesmo tempo, né, que foi quebrado o monopólio, a Eckert Ziegler fechou um negócio com um reator da Argentina. E aí eles podem vender pra gente, claro, se tiverem o registro na Anvisa. E o que acontece? Da Argentina não se paga imposto de importação. Então, se a gente importasse, né, da Eckert lá na Europa, né, a gente pagaria um imposto grande de importação. Como é na Argentina, a gente não pagaria, a gente país, né? Então, muito bem. Sementes e fios radioativos para radioterapia. E fontes para calibração. Calibração do quê? Calibração de instrumento, calibração de calibrador de dose na medicina nuclear, fontes de aferição, mesmo para Geiger, para monitor de área, enfim, para fazer levantamento radiométrico nas clínicas, por exemplo. A gente poderia usá-los. Isso é uma coisa que a gente tinha, não tem mais. E tinha, porque a gente tinha, eu até cheguei a usar isso na clínica, mas assim, era um negócio grandão, assim, para bário, era bário, césio e não lembro qual era o outro, para três energias diferentes. E num determinado momento, a Anvisa foi se desenvolvendo, a partir de determinado momento teve que ter registro, essas fontes tiveram que ser registradas na Anvisa. O IPEM não registrou. Outra empresa privada registrou, hoje a gente tem 10 registros de empresas privadas que importam esse material, não tem uma fonte produzida aqui em reator aqui, óbvio, né? E a gente não pode mais comercializar. Bom, os radiofármacos, como vocês já sabem, isso que eu vou passar reto, que eu já falei. Sim, e quando a gente fala de produtos, eu acho que é importante aqui a gente começar a falar que a gente é entendido então como uma instituição, a gente é uma autarquia estadual gerida pela CENEM, que é um órgão federal, né, num terreno da USP, e é uma instituição de pesquisa. É também uma instituição de ensino.
Se a gente atua em saúde e produz material aqui de saúde, a gente deveria, na minha opinião, modesta, deveria ser entendido como um estabelecimento de saúde. Portanto, a gente deveria ter um cadastro na CNES. Então, o cadastro na CNES é um cadastro que todo estabelecimento de saúde tem que fazer parte, e ele é obtido a partir da licença sanitária da Covisa e Visa local. Nós temos a dificuldade de que o terreno, pelo terreno ser da USP, a gente não consegue a licença da prefeitura, e aí a gente não tem o cadastro na CNES. Farmácia da esquina tem. Bom, e com isso fica mais difícil da gente se tornar isso aqui, ó, laboratório oficial. O laboratório oficial, como é Biomanguinhos, por exemplo, é o laboratório que é o responsável por suprir uma determinada vacina, por exemplo. A gente poderia ser responsável por suprir geradores, por garantir o abastecimento, de alguns ou de todos os radiofármacos de medicina nuclear. Essa última coisa aqui não necessariamente precisa desses cadastros, mas é algo que eu coloquei aqui para colocar, mas enfim, é isso. A gente poderia pensar em estabelecer convênios com o Ministério da Saúde, mas não só o Ministério da Saúde, A gente pode pensar em convênios com a SES, as Secretarias de Estado de Saúde, e aí a gente tem 27 SES, para pensar. E a gente já tem exemplos de compra centralizada, quer dizer, não é exemplo de compra centralizada exatamente, mas é um exemplo de projeto em que a gente já forneceu o radiofármaco, no caso a FDG, e em troca o Estado nos deu aí alguns insumos, alguns recursos físicos, Então essa experiência que a gente tem, mas o que eu estou falando é da gente tentar ir além, da gente tentar realmente sentar com o pessoal do Ministério da Saúde e falar, não, isso aqui é um insumo que precisa em todas as clínicas de medicina nuclear. Então, o Estado compra e, bom, vocês gerenciam, vocês compram 100 geradores por semana, então um vai para o Hospital das Clínicas de Ribeirão, 2 vão aqui para o Hospital HC da USP e assim vai. É uma possibilidade. É possível fazer? É possível. Muito bem. Formação de profissionais. A gente vem formando profissionais da área da saúde, O mestrado profissional é um que agora, na verdade, eu acho que até mudou um pouco o perfil das pesquisas, dos mestrados que têm sido feitos aqui no Instituto, na área da saúde. Então, a maior parte tem sido feito pelo MIT, Mas eles também são feitos no mestrado e doutorado acadêmicos. Bom, e novamente chamando atenção aqui para os cursos de curta duração para profissionais de saúde, os mais variados. Agora eu quero que o Fred fale. Já fomos assistência em algum momento. Então, quando a gente começou a produzir o iodo, eu nunca sei quais eram as datas, gente, mas era lá no comecinho, a gente, não a gente, obviamente, porque a gente não é médico, vinham médicos novinhos, de medicina nuclear para cá e administravam o iodo ao paciente. O iodo, a gente fala muito na área de teranóstico. Teranóstico é aquilo que a gente pode usar tanto para diagnóstico quanto para terapia. E aí, então, tem aquelas coisas mega caras, de PSMA marcado pelo teste, não sei o que, mas o iodo é super antiguinho, e é a mesma coisa, nesse sentido, o conceito é o mesmo. Bom, e a gente então administrava o iodo aqui, e a gente tem um centro clínico feito aqui. Então, uma possibilidade que eu brinco aqui com o Fred é da gente pensar assim em promover
atividades de assistência, de novo, não que a gente vá agora virar médico. Mas a gente já tem a infraestrutura, a gente tem a expertise da parte radioativa e a gente tem o HU do lado, bem que o HU agora nem o pessoal da USP pode usar mais. Mas tem um HU aqui, né? Mas tem também o Hospital das Clínicas, que forma a gente e que eu tenho certeza que adoraria estar próximo ou aqui de um ciclotron que pode estar fornecendo a eles material radioativo que porventura o ciclotron lá da HC não produza, né, em termos de pesquisa, né, e pode servir como aprendizado para eles. Isso é uma coisa. Então, assim, acho que dá para pensar em reativar, ter uma portinha separada, não pode ser o mesmo acesso, mas dá para pensar numa assistência reduzida em termos de formação ou pesquisa, né? Fazendo convênios, né, com o HC, com a Faculdade de Saúde de Medicina, né? E aí a gente tem a possibilidade também de pensar na assistência de maneira itinerante, né? Então, um caminhão, né? Supondo, né, que seja possível fazer aqui, eu estou viajando, gente, é para vocês realmente interferir. Se for possível realmente colocar uma câmara de cintilação ou um PET-CT ou uma radiofarmácia num caminhão, poderíamos conversar de maneira razoavelmente simples, pelo menos no começo, com o Estado de São Paulo, com a Secretaria de Estado de Saúde, para que eles sejam nossos parceiros e eles indiquem os locais de maior demanda de diagnóstico. Porque a gente podia fornecer o caminhão, né, a infraestrutura e os serviços de radioproteção para ensinar os locais, né, então o caminhão que estacionaria do lado de um hospital, de uma clínica, né? Então, usaria qualquer intercorrência, a gente teria um PS prontinho ali para ajudar. O prédio é ótimo. Você tá total. Mas assim, e aí, bom, a infraestrutura para intercorrência seria do hospital, mas funcionaria como se fossem esses mutirões de catarata, por exemplo. Vou lá, dou jeito da demanda reprimida, o cara não precisa ir para São Paulo para se atender, para ser atendido, né? E aí, resolvi essa situação nessa região aqui de saúde. Vocês querem levantar um centro de medicina nuclear? A gente ajuda com assessoria em radioproteção e a parte técnica, informação de recurso humano. Só sobre radioproteção, você já falou várias vezes, mas é um dos exemplos que o IPEI não consegue se gerenciar. Talvez o nosso setor está pior. Então, por exemplo, na pós-graduação não tem mais ninguém. O professor está aposentando, o Alberto todo está aposentando, e não tem ninguém para dar aula. Então, não tem mais pesquisa nessa área. Então, mais do que a gente pensar nisso, a gente tem que pensar primeiro como é que nós estamos se gerenciando. E o problema que eu acho desse itinerante é gente. Não sei se é a nossa vocação fazer exames. O itinerante é o que eu falei para vocês. Por enquanto é uma viagem do meu cérebro, obviamente. É isso aí. Mas é isso. Para mim, gente, aí não seria o problema. Seria exatamente a solução no sentido de procurar parcerias. Mas eu concordo com vocês. A gente tem problemas aqui muito pé no chão, né? Que é a radioproteção, por exemplo. E aí, eu acho que vale a pena a gente pensar que assim, a gente vai reestruturar isso daqui, vai reestruturar em centros. Quem é que vai pensar nessa parte da radioproteção? Ou da administração? Ou do TI? Né? Ou isso? São áreas que, o caso da radioproteção, o caso da radioproteção está no nosso jeito, né? A TI não é, quando a gente fala de TI, não é assim, deu problema, a minha impressora não imprime, né? Não é isso, né? A gente precisa realmente de
construir uma estrutura, uma curadoria de dados que vai muito além disso, né? A gente está falando de criar ambientes colaborativos, a gente está vivendo na Idade da Pedra, né? Para trabalho em rede, né? E aí, quem é que vai falar sobre essas partes? A administração, né? A parte de compras, de vendas, enfim, de gestão. Lorena, esse seria um terceiro caminhão, você está pensando? Porque eu não sei, o segundo seria para quê? Já existe pensando no segundo, não é? Não, veja bem. O que existe hoje é o caminhão industrial, de radiação industrial. Tá. Aí tem outro que está sendo pensado. Que é de uma câmara de cintilação com uma radiofarmácia acoplada, são dois. Esse já seria o segundo. 2 em 1. Tá. Assim, já está acabando. A próxima é a gestão. E aí, na verdade, eu já falei sobre isso, né? Então, a gente está falando de convênios, né? De identificadores de saúde e da compra centralizada. Então, quando a gente fala dos convênios, quando a gente fala de Ministério da Saúde, a gente está falando de abastecimento, a gente está falando também de convênio para construção e curadoria de dados de saúde, de procedimentos e tecnologias que usem as radiações ou que usem aquilo que a gente desenvolve aqui, né? Mas a gente está falando também de convênios que já existem, inclusive, né, de adequação, né, das instalações, no caso da radiofarmácia, e da manutenção das boas práticas de fabricação. São também possibilidades de convênio, de manutenção de convênio, né? Acho que é isso, dá para abrir já. Então vamos lá, aqui do Fábio, depois o sexto, né? Vai lá, Ian. Lorena, obrigado pela apresentação. Acho muito bom a gente começar essa reunião agora. Acho interessante também essa iniciativa toda do Luiz, o pessoal que está levantando essa ideia de conversar no segundo tempo. Eu queria agradecer então a Lorena que veio aqui em primeiro lugar, que já tem algo pensado, preparado, e eu queria conversar com você alguns aspectos. Você dividiu as coisas que eu achei muito bem, ou seja, no que a gente pode fazer, e obviamente que a gente tem que se preparar para isso, né? Então as bolinhas lá de atividades possíveis e de gestão, e você traz o trabalho para a saúde, que eu acho que é algo que vem trabalhando forte, vem tendo um protagonismo dentro do próprio IPEM, tem tido todo um certo direcionamento importante, certo, para a saúde. Então eu achei importantes esses pontos. Eu acho que, se eu entendi bem, assim, uma coisa que está implícita em tudo que você está dizendo é a gente aumentar as nossas interfaces. Uma delas é o Ministério da Saúde. Esse é um caminho assim, prático, né, para a gente se aproximar deles, para ver se a gente vira meio e, enfim, eventualmente, em algumas atividades dessas possíveis. Eu acho isso ótimo, acho que faz todo sentido. Agora eu vou fazer duas provocações. A primeira delas é a seguinte: se você tem algum tipo de estimativa, porque assim, dentro das atividades possíveis, o meu ponto é o seguinte: basicamente você colocou ali dentro das coisas que o IPEM faz, você está propondo uma grande interface de serviços. E você está propondo as atividades de formação, que tem diferentes desenvolvimentos atualmente hoje, mas que ambas podem e devem crescer no momento. Meu comentário é: você falou várias vezes de gene, de DNA do IPEM. Eu acho que o que mais falta aí, que a gente também deve colocar como sendo de altíssimo valor, extremamente no nosso DNA, é a pesquisa. Eu acho que falta aí o que talvez a gente tivesse mais valor a dar e que vai permitir a gente circular por uma série de coisas, que é um esforço na pesquisa, que acho que está faltando, né? O Fred até falou, isso a gente está, se no IPEM está faltando gente para dar curso na pós-graduação sobre essas questões, isso é um péssimo sinal, né? Mas é essa a minha visão. Então, resumindo o que eu te falei, é isso. Primeiro, você sabe então, se a gente, dentro desse novo contexto em que a gente tem que apelar bastante para serviços, obviamente tem a produção que esteja conectada com um SUS excelente, isso vai dar, eu vejo assim,
que tudo isso tem que fomentar o Instituto para que ele continue sendo um instituto de pesquisa. Para mim não faz sentido a gente reverter o DNA do IPEM para serviço, só formação. Formação e pesquisa são muito mais juntos, e a gente compreende isso. Mas esse é o meu ponto. Eu acho que o que tem que estar por trás disso tudo é serem motores para garantir que a gente tenha essa liderança. Porque o que vai fazer diferença lá na frente, talvez um serviço ou outro, isso pode mudar com o tempo, a gente pode achar oportunidades e temos que ter a velocidade para navegar entre elas. Mas o que vai dar tudo isso para a gente é a pesquisa. Você está desenvolvendo uma conversa que já teve, na verdade. Porque, primeiro, quando eu trago isso daqui, eu estou deixando claro que a gente está falando de um nível de maturação de 7, 8 para cima. Então, não estou falando de pesquisa. Mas eu estou falando disso na tentativa de trazer para o debate aquilo que somos hoje. E hoje a gente não é mais nuclear, só. A gente não é mais energia, só. Né? A gente tem a parte ambiental, a gente tem o CCDM, a gente tem outros pontos que a gente pode explorar, como inclusive a medicina do trabalho. Então, é uma tentativa de trazer a complexidade que já existe e tentar trabalhar com ela. Aí, se realmente a gente vai direcionar ou não para a pesquisa, que é um dos acrônimos do IPEM, ok, é uma decisão, mas que tudo isso realmente sirva como motor, porque é o que somos. Para contar, ela não tem a pesquisa tem que ser um motor de tudo isso? Olha, na medida em que assim, não se forma gente em nível de pós-graduação se você não fizer pesquisa. Né? E a gente hoje só pode prestar os serviços que a gente poderia prestar porque a gente tem um conhecimento acumulado a partir da pesquisa. Então, quer dizer, eu acho que é algo que não tem uma causalidade em sentido único, sabe? Tá amalgamado. Mas ela tem um preço no sentido único. Oi? Talvez ela tenha um preço, é isso que eu estou querendo dizer. Na verdade, quando eu digo de motor, é um motor financiador também, entendeu? Acho que esse é o grande ponto. A gente precisa bancar a nossa existência. O que está acontecendo é isso. E eu concordo. Então, assim, quando a gente fala de produtos e de serviços, enche o saco no fome. A gente precisa receber esse dinheiro em algum lugar e esse dinheiro ser tornado para a gente. Né? Lorena, não, eu acho que nós só temos esses serviços e nesse grau aí que você fala de maturidade, né? Porque fez a pesquisa. Então, se parar a pesquisa, vai acabar esse produto daqui a pouco. Então, acho que é um modo contínuo, né? Acho que isso é importante ter isso. Isso ser um incentivo para que as pesquisas vão avançando para chegar nisso. Acho que, só que, por exemplo, eu achei importante o que a Lorena está colocando, porque assim, você pode, mesmo que ela trabalhe com pesquisa, mas não tem muita ideia dessa outra parte, né? Lá na frente, da prateleira para frente, né? Acho que é importante fazer ter esse conhecimento. E Acho que é aí, importante. sabe o quê? E eu estou trazendo para vocês a parte mais, né, serviço e produtos, não sei o quê. Existe uma tendência de alguns personagens de valorizarem única e exclusivamente essa parte, no sentido de que vai fazer pesquisa para quê? Né? O que a sociedade ganha com isso, né? Como se de repente a astronomia básica tivesse que dar resultado, né? Da manhã. Eu quero dizer que assim, existem pesquisas que não têm um objetivo claro de aplicação ali, mas que tem a sua validade também. Né? Um dos grandes problemas você acabou mencionando, que é o fato do IPEM ser menos nuclear do que já foi outrora. Eu vejo isso como, vamos dizer assim, a raiz de todos os nossos males. Né? A gente deixar de ser nuclear para ser, sei lá, ambiental, saúde ou qualquer coisa desse tipo, como atividade prioritária, é um problema, porque isso denota justamente a parte central que nos está levando para a extinção, lenta, gradual e segura, que é a ausência de uma política de Estado para a área nuclear no Brasil. Né?
Não adianta a gente fazer esses planos todos mirabolantes se a gente não vai ter reator para produzir os radioisótopos, não vai ter ciclo então para produzir os radioisótopos, não vai ter gente, mão de obra para operar os reatores, para operar os aceleradores de partículas, para operar os ciclos. Entendeu? Então, eu acho que não é a gente se adaptar a uma realidade que nos é desfavorável e está se impondo. É tentar, às vezes, eventualmente, reverter essa realidade, uma política de Estado para a área nuclear, essa política, né? E transformar o IPEM efetivamente, ou voltar a ser o IPEM efetivamente mais nuclear do que das outras áreas. Porque o restante se resolve, na minha opinião, como se fosse uma consequência disso. Se você tiver um reator de verdade, vamos dizer assim, você vai produzir radioisótopos e vai se tornar algo suficiente, certo? Se você tiver um reator, um centro de pesquisa de verdade, você vai produzir o combustível nuclear para esse reator, entendeu? Agora, isso tudo é uma política de Estado para a área nuclear. Não é pegar a realidade tal qual ela está e falar assim, não, eu vou me virar aqui, vamos tentar sobreviver até que chegue a compulsória da minha aposentadoria, whatever, né? Não é assim. Né? Então, essa é a minha ideia. Quer dizer, a gente tem que começar a procurar menos remendos e mais reforma estrutural mesmo da coisa. Esse ponto eu também concordo com ele, porque nós falamos do Alberto aqui, né? Quantas pessoas o Alberto formou, a Sandra Benitani formou, o Plúvia formou e não estão mais aqui? Né? Então a gente precisava voltar a enxergar dessa forma, porque para mim conhecimento específico também é produto. Agora, tem duas colocações. A primeira é que, ok, idealmente é isso, teria que ser uma política de Estado. Não é. E não vai ter. Bom, se a gente continuar nessa inércia que estamos, certamente não terá nunca, né? Mas cabe a gente tentar pressionar, pelo menos nesse sentido. Eu também concordo. E uma coisa não elimina a outra. Não? Eu acho que tem que ir nesse sentido mesmo. Hoje a gente tem o GSI. O que está acontecendo com o GSI? Dando golpe. Antes era o tal general Heleno que tinha lá. Né? É isso que tem hoje. A gente tem uma Bidan. A Bidan quer privatizar o que restou. Assim, ó, o que sobrou da área nuclear? Vamos ficar carecas aqui. Privatiza tudo e a gente vira intermediário de empresas multinacionais para virar comerciante deles, intermediário. É isso que eles têm. Quer dizer, obviamente, generais Abidans e similares Qualquer coisa não que nos interessam, no mínimo. Qualquer né? coisa que do outro ele lado. fizer hoje, não vai ser para hoje, vai ser para daqui a alguns anos. E eu acho que tem que fazer, realmente, nesse sentido de ter uma política nuclear forte, é que daqui a um tempo. Isso é uma coisa. Outra coisa é que, assim, quando eu trago isso aqui, eu não estou falando de adaptação. É exatamente o contrário. Não é adaptação. O que eu estou falando é que precisamos fazer um diagnóstico daquilo que temos, daquilo que somos hoje. E com isso, parar, pensar o que a gente vai fazer amanhã. É isso. É simples assim. Mas não é adaptação, porque adaptar eu não tenho nenhuma, porque eu vou me adaptando, né? Eu não tenho amanhã. Não, estou falando para sentar, diagnosticar e vamos fazer esse brainstorm aqui. Então, dá uma visão um pouquinho melhor do que eu imaginava. Porque o que está o que acontece realmente é a adaptação. Eu vejo desde que eu entrei aqui em 95, há 28 anos, 1995 a 28 anos, é a adaptação essencial. Vai lá. Lorena, acho que você trouxe um diagnóstico que realmente está fora do que a gente vê muito, né? Porque nós ficamos na área de materiais, fazendo pesquisa, eu acho que isso é muito bacana para a gente ter uma visão geral, né? Então, eu gostei bastante. Agora, a minha dúvida é o seguinte, você falou muito em contactar o Ministério da Saúde, né? E fazer essa ligação, e eu acho que é isso mesmo que é por aí, né? Ter tanto ciência e tecnologia como a saúde, para a gente ter uma visão maior, né, do que está acontecendo. E isso já está sendo feito, o NAT já
já faz esse trabalho de contactar o Ministério da Saúde? Já faz, e não é só o NATES, né? Na verdade, a radiofarmácia já tinha esses convênios de adaptação, né? Com o complexo, né? Pelo complexo industrial da saúde, né? Eles deram o dinheiro, financiaram a modificação das instalações, né? Da adaptação das novas regras e para a obtenção das FPPs. Então, por esse lado já tem o NATES, na verdade, ele está produzindo agora trabalhos que vão subsidiar. Agora, semana passada teve uma plenária na Conetec e se discutiu a incorporação do PET-CT para câncer de pulmão de células pequenas. E aí, bom, eles usaram o nosso trabalho, não só porque é gigantesca essa discussão, né? Mas usaram o nosso trabalho e possivelmente, existe a possibilidade, não sei se ainda é probabilidade, mas existe a possibilidade de demandarem estudos a mais, né, aqui para o NATES. E como que é esse contato? Tem que ir através da CNEM? Você tem autonomia para fazer um contato? Não, como a gente já é reconhecido pela rede, né, na verdade, a gente ainda não foi demandado oficialmente, mas teoricamente isso é feito com os CNPJs, a partir de CNPJs. Então, o Ministério que faz com o NATES ou talvez fizesse com a fundação, entendeu? Um convênio, e aí pagaria diretamente por serviço. Deixa eu posso fazer um parênteses. Semana passada teve uma reunião da CNEM com o Ministério. Então essa aproximação ela está acontecendo. Eu tenho uma crítica em relação ao Ministério da Saúde, que eu acho que o Ministério da Saúde não tem tanto interesse assim como deveria ter. Eu acho que falta da parte deles também procurar o IPEM, a CNEM, no caso, para se aproximar. Aí eu vou falar para vocês o seguinte, olha, a gente precisa se enxergar também, né? Porque assim, quando a gente fala de saúde, o que é uma medicina nuclear? Para quem morre de diarreia? Pense, né? Assim, então a gente precisa saber qual é o lugar da gente na fila do pão, né? Não vai ser o Ministério que vai vir atrás da gente, não vai. Né? A gente é que tem que mostrar para eles que a gente vai reduzir custos financeiros e humanos. Né? Quando a gente vai evitar um procedimento totalmente desnecessário. É isso. Então, tem o estado, né? O estado de São Paulo também, que é forte, né? Que acho que tem que ter uma parceria boa, né? Exato. Bom, é isso que a gente quer fazer no NATES. Falar, olha, se você tiver, se for o caso, que também, aí eu já estou colocando o meu para porque assim, não é o caso de estar todo radiofárico, né? Tem radiofárico porque o destino dele é pesquisa, não vai para o grande público, porque não é custo-efetivo, não para o SUS, pode até ser para o rede privada. Eu vou fazer uma pergunta e um comentário. A pergunta é a seguinte: independentemente do que pensa a CNEM, o que você, na avaliação de vocês, seria mais positivo ou negativo ou indiferente o IPEM se tornar unidade vinculada e sair do escopo da CNEM? Porque o momento, em tese, seria no governo como o que tem hoje, né? Essa é a pergunta. Espinhosa mesmo, eu sei que os notáveis podem responder isso. Mas o comentário que eu ia fazer é um pouco transversal em relação a outros que foram feitos aqui. Seria muito mais fácil se o IPEM fosse muito mais conhecido, né? Não fora também do escopo da medicina nuclear, né? Em outras áreas de atuação e toda a sua magnitude como um instituto, né, tão plural que se tornou. E uma das maneiras de fazer isso, puxando o braço um pouco, é por meio de ações diversas de comunicação, incluindo marketing, que não é a nossa área nem a nossa função, né? Mas aí tem toda uma questão legal, questão impeditiva, de recursos, publicitários, essas coisas. Mas assim, de outro modo, eu acho que a gente está se aproximando muito pouco
de outras possibilidades que talvez não tivessem um custo tão direto com o governo do Estado, por exemplo. A gente não conseguiu mostrar para o governo do Estado o quanto, e a gente que eu falo em instituição, gestão, o quanto que o próprio governo do Estado poderia capitalizar com tudo que o IPEM faz sendo uma autarquia estadual, né? Então, uma aproximação, além do Ministério da Saúde, talvez com o governo do Estado muito mais efetiva. Tudo bem, é o Tarcísio, mas nós temos o Varran. Não, e a gente tem o caminho das pedras. Não, a gente tem o caminho das pedras, a gente tem uma pessoa como o Varran, né, que conhece o Instituto, que sabe do valor do Instituto, e a gente tem outros caminhos, por exemplo, na nossa área. A gente não pode ter marketing numa instituição pública, né, da União, mas a gente pode, por exemplo, fazer um acordo com a Secretaria de Comunicação do Estado para fazer permutas, para fazer atividades em conjuntos que não teria custo para nós, né, e que teria ganhos para o Estado. Então, eu acho que caminhos tem, mas eu queria primeiro ouvir aí sobre a pergunta que eu fiz, porque eu sempre ouvi que numa determinada gestão aí, um pouco antes de eu entrar no IPEM, o superintendente, ou então o superintendente teve a faca e o queijo na mão para tirar isso que eu ouvi, tá? Para tirar o IPEM do escopo da CNEM e não teve coragem, porque naquele momento até o governo era favorável. Então eu queria saber se isso procede, o que vocês acham, porque eu sou mais nova. Não, eu queria falar. Eu não sei disso não, Joana. Eu acho que não chegou a isso não, porque a gente não tinha essa força. Mas eu soube disso mais tarde, antes de conhecer o IPEM, quando eu estava fazendo outra transferência. Mas eu acho que aqui nunca chegou nesse nível. E eu fui depoimento, eu fui no RH, aqui nem, para ver as vagas, né, porque eu estava tentando minha redistribuição. E o comentário que eu tive da pessoa que não era a chefe, era a segunda do RH, falou o seguinte: olha, mas está toda uma discussão interna se o IPEM vai continuar, porque eu pleiteava o IPEM, né? Mas em tese é que nem. E ela falou: está toda uma discussão interna para saber se o IPEM vai continuar ou não vinculado a que nem, porque a ideia que se tem, pelo menos foi mencionada, é que seria uma unidade vinculada. Unidade vinculada é uma pergunta do Ministério de Ciência e Tecnologia direta? Desculpe, na época é desculpe. Por exemplo. Como é o INPE, como é o INPA, como é o OIM. Uma coisa que eu acho, mudando um pouco de assunto, depois tem que ver isso aí, mas uma coisa que você... Independente disso, no momento, em tese, seria favorável se quisesse colocar isso em discussão. Minha pergunta é: isso é válido? Faz diferença? Não faz? Seria melhor para pior? Não. Vai depender de mandar um debate, eu não tenho ideia, não tenho opinião sobre isso. Eu queria perguntar uma coisa aí para todo mundo, né, que trabalha com isso. Eu acho um negócio estranho, a dificuldade, quer dizer, todo mundo tem dificuldade com a Anvisa, mas o IPEM parece que é uma trava, um negócio de tudo que fala, mas até a Anvisa, Pô, um órgão público, sabe, tem conexão com o Ministério, teria que ter uma forma muito mais fácil, né? Então, isso eu acho que é um problema que a gente precisaria. Eu não sei se existe uma forma, porque como a Anvisa é uma agência, né? Ela tem uma certa separação do projeto. A agência, a Anvisa, ela sempre nos ajudou muito. Será que é tão difícil conseguir assim, ter uma autorização para. Porque tudo fala isso, né? E a outra coisa que eu ia te perguntar sobre o CONITEC, né? Você está muito argentino, CONITEC. Eu acompanhei há um tempo, ano passado teve a aprovação das microesferas para radioimunização. E eu acompanhei aquele debate deles lá, né? Agora, uma coisa que você vê é que quando ele aprova, não aprova só para o SUS, né? Aprova para todos os convênios, né? Não. Você tem duas instâncias. Você tem a CONITEC, que aprova só o SUS. E você tem a ANS, que tem reuniões periódicas. Isso, a ANS. A ANS eu vi que é um nome danado dos convênios, né? Particulares. Essa esferas aí foi uma briga danada porque os convênios não queriam aceitar. E aí eles tentam inventar argumentos técnicos, né? Mas na verdade você sabe que eles não querem bancar o uso, né? Então o SUS seria só até a CONITEC. Mas teoricamente, o que está lá na legislação é que o processo de incorporação deve ser igual. Então, assim, seja pela CONITEC, seja pela ANS, as ferramentas de sumarização da evidência, de avaliação da tecnologia em saúde, tem que ser a mesma.
né? Teria que ser o mesmo, a mesma coisa. Não é exatamente, mas... Enfim. E outra coisa também que é interessante notar, que muita gente fala, né, aqui, porque a maior parte dos procedimentos, né, aqui de medicina nuclear são da iniciativa privada, vão mesmo, mas a gente precisa lembrar que todos esses procedimentos de alta complexidade são comprados pelo SUS, são contratados. Foi uma opção feita lá atrás de que não só esses, mas os procedimentos de média e alta complexidade seriam contratados da iniciativa privada, né? E isso que faz também que seja um pouco mais difícil a gente pensar nessa tal da compra centralizada. Isso é outra história. Estou juntando aqui o que eu estava conversando com a Ana Paula, com o que a gente falou semana passada, e eu acho que é uma coisa que a gente tem que fazer antes de um exercício próprio, que a gente entender por que o IPEM existe como sociedade, o que a sociedade espera hoje. Se você perguntar para diversas pessoas, cada uma vai falar uma coisa, e aí você não consegue convencer os outros que a gente precisa continuar existindo. Então, eu acho que ela falou, o INPA, mas o INPA, na minha cabeça, eu imagino que ele exista para fazer pesquisa no Amazonas. Mas é muito plural. Mas ele tem um foco lá. O INPE é espacial. Mas aqui é a mesma coisa, o quê? É nuclear. Porque é nuclear, e nuclear é tudo, né? Inclusive raio-x. Mas, gente, olha só, eu até ouvi num evento que eu fui no IFUS, alguém dizer assim, o IPEM já não tem, mas nem chamar IPEM, de tão plural que é, né? De tão multidisciplinar que é. Então, mas era fora. Não, é porque, posso falar? Eu indexo muitas dissertações e teses aí que são resultado das pesquisas, né? O que eu vejo é o seguinte, um estudo em todas elas de aplicação de produtos que são gerados a partir da energia atômica, da energia nuclear. O uso de um material especial numa cirurgia de coração, o uso de um material especial para tratamento do meio ambiente, para tratamento de água e tudo mais. E isso é uma coisa que vai fazer com que o resultado do produto principal, que é feito no reator, que é feito no ciclotron, seja utilizado. Então é assim que eu vejo o IPEM, como um criador de opções e, se possível, que esse produto, que é uma opção, seja oferecido pelo IPEM. A aplicação desse produto na saúde, no meio ambiente, é uma outra coisa. Então, se o IPEM se propor a ser um aplicador e não o desenvolvedor dessa coisa nuclear, eu não sei se vai dar conta, entendeu? Então, como que nós vamos sair da CNEM se é um órgão que assim, mundialmente permite, é reconhecido pela agência e permite que esses produtos inovadores que vão melhorar a medicina, que vão melhorar o estudo do meio ambiente e até o desenvolvimento energético, né, graças aos catalisadores, à eletroquímica, né? Essas outras possibilidades de geração de energia, não digo energia elétrica, porque é um percentual tão pequeno, mas como? Como que o IPEM vai ser o inovador, o criador, até que mundialmente, muitas pesquisas, né, são só daqui, como que ele vai fazer isso e aplicar isso ao mesmo tempo? É isso que eu acho. Mas tem uma outra questão, por exemplo, tem alguém escrito? Por exemplo, a gente faz pesquisa aqui, mesmo naquilo que é, entre aspas, imprevisto, eu vou te dar um exemplo concreto. A inativação do vírus, do coronavírus, durante a pandemia, para a produção do soro junto com o Butantan. Talvez você ainda estivesse lá, não sei. Isso envolve pesquisa. Sim. Não é assim, vai fazer... O Butantan tratou a gente como se a gente fosse um prestador de serviço, como se isso fosse um serviço. Então, assim, começa, um dos problemas, né, está na percepção que parceiros têm da gente. Mas é que tecnologia nuclear, o IPEM tem. Agora, você não vai, não há no Brasil. Não, mas eu tô tecnologia para vacinação, que é o forte, que é a área do Butantan. Então, o Butantan tinha. Eu acho que não, eu estou falando uma outra coisa. O que eu estou dizendo é o seguinte: é que tudo isso que a gente está discutindo aqui envolve, entre outras questões,
que ele falou, como é que a gente se vê e como nós somos vistos. Então, um dos maiores ruídos que eu acho é a gente ser visto como serviço, quando na verdade aquilo é uma essência do que a gente faz, que é a pesquisa. Ela resulta num serviço que é a inativação do vírus, mas envolve toda uma pesquisa prévia. E um parceiro diz que a gente só faz serviço. Entendeu? Então está muito desfocado, está muito fuzzy a nossa imagem. Está muito fuzzy para nós e para fora. É isso que eu estou falando. Uma coisa, eu ia falar que o Terremoto falou, que eu acabei deixando, mas retomando esse tema. Deixar de ser nuclear. Eu conheço um pouco da área nuclear. Mas pelo que eu sei, a grande maioria dos grandes institutos mundiais aí de energia nuclear escapou, porque o programa nuclear no mundo todo retrocedeu. Então os institutos foram se adaptando. Então acho que o IPEM é parte disso. Acho que aqui nós temos uma especificidade, que o IPEM, no Brasil, diferente de muitos outros países, a área nuclear ficou muito ligada aos militares. E quando os militares saíram do poder, essa área nuclear ficou meio perdida. Então, juntou, não tem um programa nuclear civil, e junto com o mundo todo vinha diminuindo essa questão. Mas eu acho que assim, nos outros países, na Alemanha, em todos os países parece estar retomando isso, e aqui também vai ter que retomar. O RMB é uma parte disso, né? Nós estávamos discutindo lá no começo que o IPEM tem dois diferenciais que ninguém tem, que é um reator de pesquisa e são símetros. Então, na parte nuclear, esse tem que ser nossa ferramenta principal. Evidente que não vai parar de fazer as outras, mas essas são nossos diferenciais. Tá? E aí, retomando a questão do serviço, isso aqui é continuidade do que é uma resultante, né, das pesquisas. O Fábio estava falando outro dia uma coisa sobre curso para tecnólogo na área nuclear. Até ele ainda falou, mas a Poli já fez, a Poli botou os engenheiros, né? É diferente. Nós podíamos focar, ter cursos de, tecnólogos para o mercado, para os hospitais, para a área. Então, isso é uma coisa, se quiser falar, Fábio, isso é outra parte. Que pega os pesquisadores aqui que tem know-how, eles podem transferir o conhecimento. Facinho, é uma coisa tranquila, né? Então são essas ideias. Formar supervisor de radioproteção. Isso, que nem quer dizer, tem que formar lá. Pô, o IPEM não ia formar aqui. A gente está precisando, inclusive, agora. Porque tem muitos tem uns aí que já vai embora também. Supervisor de radioproteção. Eu aqui, há 15 anos atrás, pedi para mexer que ela não pode. A radioproteção é fundamental. A ideia que você mencionou é mais nessa linha da Lorena tocou, de aumentar interfaces. A gente tem que buscar outras interfaces para jogar o Instituto para o futuro. Então, ali o Ministério da Saúde é um potencial parceiro, assim como o Ministério da Educação ou a Secretaria de Educação. Não vejo nenhuma restrição nesse estado, ou essa federação. Ou seja, a gente poderia desenvolver, a gente tem tudo aqui dentro, tudo, a gente tem tudo, licenciatura física, a gente tem recursos humanos, tudo, para a gente montar aqui dentro um Instituto Federal ou uma FATEC para formar pessoas em todos os níveis tecnológicos que vão garantir toda a continuidade da política nacional nuclear e mais, de energia, de saúde, a todas essas interfaces que a gente criou e não podemos ver, que fazem parte da gente. E isso faria com que a gente tivesse uma série de problemas resolvidos. Se a gente tiver professor sendo contratado, a gente tem pesquisador sendo contratado. Se a gente tiver aluno vindo ser ensinado, a gente tem aluno para a nossa pós-graduação depois. O pessoal se forma como tecnólogo e vai popular a pós-graduação do IPEM. Então a gente começa de novo a gerar a máquina com uma outra interface, com um outro parceiro. E parece que é trazer mais caos para onde já é caos, mas talvez essa também é uma das soluções, que é gerar informação. 110 a 120 alunos por ano. Eu recebo lá as dissertações. Esse pessoal, eu conheço gente que morre de vontade de voltar, que tem há 10 anos o doutorado no IPEM tentando voltar para trabalhar numa área aqui, que já voltou com projeto, que já voltou com... E não consegue. Não tem. Então o que tem que mudar é essa forma, que é dependente do governo, diretamente, dependente de concurso. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês? Essa é uma percepção minha aqui. Teve um outro grupo que está aqui desde 91,
95, eu entrei como aluno de iniciação científica aqui em 92. Então eu já respirei o IPEM também. Eu sou hoje o Joel, olha o jovem do IPEM como é que está. Né? Eu, o Fred, tem alguns aqui, ó, o pessoal que entrou mais novo aqui. Né? Então já falo com uma certa calvície sobre o que eu digo. E o que eu quero dizer para vocês é que é o seguinte: eu acho que a gente precisa se descolar do pensamento de que o futuro do IPEM é resgatar o passado. Perfeito, concordo. Isso eu concordo. Perfeito. Porque se a gente ficar sonhando em quando vai ter concurso de novo, quando vai ter. Não esquece. A nossa carreira na ciência e tecnologia já desapareceu. Então, como voltar? Já desapareceu. A gente precisa dessas interfaces novas. O mundo mudou, gente. A gente precisa aceitar isso e andar para frente. Não vai ter concurso. Não vai ter concurso. E não adianta ficar esperando. E se tiver, não vai ser nos modelos, nos modos que a gente estava acostumado que foram. É muito improvável. É melhor a gente sair e buscar outras alternativas. Eu acho que o que a Lorena diz, essas outras interfaces podem trazer outros meios de contratação. Não estou dizendo que é melhor, que é pior, não estou fazendo julgamento. É só um dado. O dado é que faz 30 anos que acontece, a gente quer esperar para voltar para o passado e chega. Deu. Como o terremoto falou, caminhando para certa e segura. Na angulação, a gente está sabendo. E a gente tem que passar por soluções, não problemas. De concurso, né? Se tiver esses concursos, eles são todos, as vagas já estão encaminhadas para essa estrutura que a gente tem hoje. Então o que vai ser? Então não tem renovação novamente. Então esses que vão vir vão ser assimilados novamente nessa estrutura. De 300. Eu sou bolsista de pesquisa aqui, meu nome é Fernando. Prazer. Então, assim, talvez eu não entenda, eu estou aqui há uns 8 meses agora, eu fiz esse antes, daí eu voltei agora, como bolsista de pesquisa. Daí talvez eu não entenda exatamente o cenário que vocês entendem e tudo mais. Mas até onde eu entendo, o IPEM tem diminuído as atividades dele. E a gente está propondo que ele aumente as atividades. Por que ele tem diminuído as atividades dele? Como é que a gente faz para reverter esse cenário, então? Ganhando esse espaço, essas novas interfaces. Olha, eu não sei exatamente se a gente está propondo de aumentar as atividades. O que eu, pelo menos, proponho é que a gente readeque essas atividades de forma a juntar esforços. A gente está diminuindo as atividades porque a gente está perdendo quadros. É isso. E não tem reposição, né? Que nem numa universidade, né? Que você vai repondo devagarinho aqui. Você tem concurso e aí você tem uma leva. Tem um ou outro que são redistribuídos. Gente, não, e essa pergunta do milhão de dólares, isso é verdade. Então, o pessoal precisando terminar já, faz um tempo. E depois eu queria só fazer depois ele fazer uma pergunta do Fábio. Eu queria só rematar um pouco o Fábio falou de resgatar o passado. Eu acho que estamos numa época que a gente tem que resgatar o passado, ver o que nós fizemos e o que nós vamos fazer no futuro. É muito importante conhecer o que foi feito no tempo. Que é, e o pessoal que está aqui é mais novo, não sabe da história do tempo, né? Como ela nasceu, o que nasceu, o que foi, o que existiu até hoje. Esse estudo era para ter acabado nos anos 90 e não acabou. Tem que estar claro. Não acabou por quê? Tinha outras coisas além da área nuclear para fazer, que era os fármacos e a importância que tinha para a sociedade. A gente tem que entender isso. E os reatores que foram feitos não era para produzir só, não era porque tinha um governo nuclear. Tinha todo o ciclo de combustível que acabou a partir dos anos 90. Entendeu? Todos os departamentos eram departamento, não era centro, né? Todo mundo sabia. Todos os departamentos tinham um pé na área nuclear. Todos, todos. Se criou os departamentos em função do programa nuclear brasileiro. Então é importante a gente resgatar, ver o que foi e porque nós vamos e fazer esse congresso aqui, não é fácil. Nós vamos ter que descobrir porque a gente chegou a quase 2 mil servidores, nós estamos com 500, com 300 para aposentar. 2, 3 anos para aí vai virar só o PC de pesquisa, é óbvio. Alguns seres vão sobreviver, o resto vai fechar tudo, né? Se a gente ficar achando que só o setor pode dar conta disso aqui. Não dá conta.
Então, a gente tem que unificar nossas ideias, procurar e ir atrás. E é verdade, deixar na mão do governo, ninguém vai fazer absolutamente nada, vai deixar assim. Então a gente tem que batalhar, mostrar o que fazemos, o que é possível fazer e correr atrás, né? Só quem vai fazer, gente, somos nós, né? Eu penso que os caras aqui lá, já foram lá falar com o Ministério da Saúde, que eu vi, que é uma coisa que a gente estava discutindo com o presidente da CEREM e tal, mas assim, com que grau de suporte que os servidores têm? Eles não fizeram nada de discussão com os servidores, apesar de ter experiência, tem que discutir, nós queremos ir atrás para isso. Esse congresso vai dar suporte também para a administração secular, né? Eles podem aproveitar ou não, né? Agora, vai depender muito disso que a gente precisa, acho que é muito importante isso, resgatar nossa memória, porque isso aí, gente, ninguém mais vai saber, né? Isso é importante, eu acho. 70% já saiu daqui, né? E podia fazer paralelos, né? Assim, mas trazer o resgate, trazer esse pessoal para falar, mas também sem cair na melancolia, né? Mas tem uma coisa, o que nós falamos desde o princípio que nós falamos, é que essas reuniões, esse congresso, tem que apontar soluções, sim, é claro, né? Mas tem que ser mais agressivo, não é só deixar na mão da administração aqui. Porque se chegar aqui na mão da administração, nós vamos saber o que vai acontecer. Gaveta. Só uma coisa, nós vamos ter que terminar, porque o pessoal também tem que ir embora. Acho que foi legal, acho que